Ele é cego, o texto diz que ele era cego. E João faz questão de relatar que a sua cegueira, que o seu nível de deficiência estava com ele desde o seu nascimento. Eu acredito que ele faz isso porque, apesar de não haver coisa alguma difícil para o Senhor fazer, a verdade é que nós reagimos de maneira diferente, de acordo com a proporção da nossa dificuldade diante da impossibilidade de alguém, não da de Deus. Porque para Deus, que diferença há entre curar uma enxaqueca e levantar um paralítico da cadeira de rodas? Absolutamente nenhuma. Mas a gente reage completamente diferente diante dos dois milagres. Alguém pega o microfone e diz assim: irmãos, eu quero glorificar a Deus porque eu estava com muita dor de cabeça já há alguns dias e remédio nenhum sanava e tirava a minha dor. Mas hoje, enquanto a adoração ia fluindo, enquanto nós cantávamos louvores a Deus, de repente estancou a dor de cabeça. E algumas pessoas vão dizer: glória a Deus. E a reação é completamente diferente se de repente alguém que a igreja conhece, que hoje está numa condição de cadeirante, e de repente alguém que você vê assim há tanto tempo, ou de nascença vindo à igreja, daqui a pouco começa a correr de um lado para o outro dentro do templo. O culto não vai acabar, porque a gente fica impactado diante da grandeza daquilo que Deus realiza. Não porque é diferente para Deus, mas porque nos impacta de maneira diferente, porque é impossível para nós, é difícil para nós. Então não é à toa que João deixa claro que a cegueira desse homem é de nascença. Por exemplo, capítulos anteriores, se não me engano, por volta do capítulo 6, Jesus vai ter acabado de curar um cego que estava na aldeia de Betsaida. Mas não há tantos versículos que se estendam acerca da cura desse cego. É um milagre tão extraordinário quanto, na verdade, é a execução e a operação de um milagre na mesma área da deficiência. Mas por ele não ser cego de nascença, não há tanta ênfase no texto. Jesus o cura da mesma maneira, não faz lama, mas cospe diretamente no olho do cego. E às vezes a gente até olha rapidamente o texto e pensa assim: nossa, que coisa desagradável, como é que Jesus cospe assim na cara de alguém, na face de alguém? Quando na verdade Jesus não está cuspindo no homem, Jesus não está cuspindo no cego, Jesus está cuspindo na sua cegueira. Camila, e tem diferença? Tem diferença. Você sabe que a manifestação da saliva de maneira pública, você sabe que a exteriorização da saliva diante de alguém é o maior nível de desprezo que alguém pode se comportar diante de outra pessoa. É cuspir, seja diante dela ou seja nela. Então na verdade, quando Jesus lança cuspe nos olhos do cego lá de Betsaida, ele não está dizendo eu desprezo você, ele está dizendo a sua deficiência que te humilha, que te diminui, não é nada diante de mim, eu desprezo ela, eu diminuo ela. Então todas as pessoas que querem viver um nível de cura, todas as pessoas que querem viver um nível de transformação, todas as pessoas que querem viver uma experiência profunda e impactante com Jesus, precisam estar disponíveis para um nível de exposição. De exposição da sua deficiência, de exposição da sua ferida, de exposição daquilo que te diminui, de exposição daquilo que te afronta. Só que quando Jesus faz isso, ele não está dizendo eu humilho você, ele está dizendo eu humilho o que te humilha. Ele não está dizendo eu desprezo você, ele está dizendo eu desprezo o que tem tentado te desprezar. Agora vamos então novamente para o cego de nascença. E por que escolhemos ele, não o cego de Betsaida? Pelo mesmo motivo que eu acredito que João deu mais ênfase a ele do que ao cego de Betsaida. Essa palavra corresponde muito à realidade, à nossa realidade nos nossos dias. Porque você sabe que as maiores deficiências não são aquelas que a gente carrega e aparenta do lado de fora. E você sabe que tem um jargão popular aí que resume com exatidão aquilo que eu estou tentando dizer. A gente sempre vive reproduzindo por aí, para gente que aparentemente enxerga muito bem, mas não vê o próprio erro, não vê o defeito, não vê pecado, não se conserta. E a gente vai dizendo por aí, o pior cego é aquele que não quer ver. E na verdade quem transmitiu isso biblicamente para nós foi o próprio Jesus que deixou isso claro. Não só nesse texto, um pouco mais no final do capítulo 9, mas em outras oportunidades estando diante dos fariseus, dizendo que os cegos não são os que não veem, mas são os que vendo não enxergam.
Ele falou isso em outras áreas que nós julgamos serem as piores deficiências, e para Jesus não significam nada que seja relevante para a salvação e para que vidas sejam impactadas por intermédio delas. Por exemplo, ele usou a mesma expressão para os surdos, e ele disse: os piores surdos não são aqueles que não ouvem, mas são aqueles que, ouvindo, não praticam aquilo que escutam. E aí você está sentado aí agora e está dizendo: irmã Camila, e o que será que isso tem a ver comigo? Talvez você seja hoje aqui alguém que está passando por um momento de paralisia. Talvez você tenha alguma deficiência visual, auditiva, qualquer área da sua vida, e você pensa: eita, que hoje vai me pegar. Mas na verdade o nosso propósito hoje não é falar sobre as deficiências que aparecem do lado de fora, mas aquelas que nós carregamos desde que nascemos. E quando falamos das deficiências que nós carregamos, oh glória a Deus, e quando nós falamos das deficiências que carregamos desde que nascemos, eu me pergunto se haveria alguém aqui com ousadia o suficiente para se levantar e dizer: eu sou perfeito. Eu me pergunto se teria alguém aqui nessa noite que, uma vez que acha que vê bem, que uma vez que nunca teve um problema de audição, que uma vez que todos os seus órgãos funcionam perfeitamente, tem a ousadia de levantar aqui agora e dizer: Camila, eu não tenho defeitos. A palavra do Senhor é fiel, e o que Jesus disse, e é disso que nós estamos falando, é que aquele que diz que não peca já pecou, porque é mentiroso. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Camila, mas eu não me lembro. Se você não lembra do pecado que você cometeu, pode se lembrar do pecado que Adão introduziu você. Camila, eu não vou fazer isso porque eu não quero me martirizar. Nem eu quero que você se martirize, mas eu quero que você passe a valorizar a graça que está sobre a sua vida. Paulo vai escrever a carta aos Romanos e vai tipificar com maturidade o que a gente está tentando expressar aqui nessa noite. Ele vai dizer: olha, o querer bem está em mim, e eu projeto fazer aquilo que é bom. Ele está dizendo: eu me organizo para fazer aquilo que é certo. Eu trabalho na minha mente para conseguir executar aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que glorifica a Deus. Vou trocar para miúdos. Paulo está dizendo: eu programo o jejum na segunda-feira. Eu programo fazer um voto na terça-feira. Eu tento pagar as promessas que eu tenho colocado diante de Deus. Mas ocorre que quando eu vou executar, escuta isso, o bem que eu estou planejando, me deparo com uma outra lei, a lei do pecado, que opera fortemente nos meus membros. Ele está dizendo: ele está enraizada na minha carne. Por mais que ele seja um cristão, por mais que ele tenha tido um encontro íntimo e sincero com Cristo, em Atos capítulo de número 9, ele está dizendo: há uma guerra. Ela é real e não pode ser ocultada. E aí ele vai dizer: então ocorre que esta lei opera em mim, e o bem que quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero, esse faço. Ele está dizendo: eu planejo para fazer o bem, e sem que eu tenha planejado para fazer o mal, já fiz. Quem controla um pensamento? E a Bíblia diz que o pecado já está ali na sua conceição. Mas o texto não termina com desgraça. O texto termina com ele dizendo: mas graças dou a Jesus Cristo. Oh, será que alguém compreende isso nessa noite? Então faça como o apóstolo Paulo, levante a sua mão e renda alguns segundos dando graça a Jesus Cristo. Por quê? Porque graças a Jesus Cristo eu brigo com essa lei, mas ela não domina sobre mim. Porque graças a Jesus Cristo eu olho uma vez, mas não olho duas. Porque graças a Jesus Cristo eu desequilibro, mas não caio. Porque graças a Jesus Cristo eu peco, mas não sou hipócrita. Sei aonde erro, mas também sei aonde encontro perdão. Graças dou a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, em comum, disse ele. Aleluia! Oh, aleluia! Temos deficiências da nossa natureza adâmica. Temos deficiências do nosso eu interior. A carne não presta. A carne não opera para Deus voluntariamente bem nenhum. Eu vou repetir porque eu quero que você guarde isso, não gravar nada do que eu vou falar agora, para que você nunca subestime você.
A carne não opera para Deus voluntariamente bem algum. O que conseguimos executar em nosso corpo para a glória de Deus e no nosso estado de pureza para a glória de Deus é feito por convencimento e obra do Espírito Santo. Não fique pensando que você saiu esses dias todos, aonde o carnaval está comendo em algum lugar, e veio para cá dizendo: eu vim porque eu sou muito crente, eu vim porque eu sou muito responsável, eu vim porque eu sou muito diligente. Você veio porque o Espírito Santo te convenceu, porque senão você ia estar no sofá, você ia estar na praia, porque a carne não diz vai para a igreja, a carne diz fica em casa, você já trabalha de segunda a sexta. A carne diz você está ficando beata, está ficando maluco, fica em casa, descansa. Os crentes já estão com a vida ganha, você também já está salvo, você não precisa estar na igreja para ir para o céu, descansa. A carne só milita em prol dela mesma. E é esta deficiência que muitas vezes nos coloca em posição e em condição de paralisia, porque nós nos olhamos do lado de fora, olhamos aquilo que conseguimos fazer e achamos que não precisamos que Jesus venha nos expor a um nível de constrangimento para que sejamos curados verdadeiramente de dentro para fora. Agora veja o texto e veja como Jesus lida com as nossas deficiências. E passando Jesus, e eu gosto mais da narrativa de João para falar desse cego do que de qualquer outro evangelista. Por quê? Porque João sempre usa a conjugação do verbo no gerúndio. E o que é o verbo no gerúndio? O verbo continuativo. João nunca diz e passou Jesus. Ele está contando algo que aconteceu no passado. Completa aí para mim, por favor, para eu saber que você está me acompanhando. Ele sabe que essa história está sendo contada no... Vem, gente, preguicinha do cão vai saindo em nome de Jesus. Esta história está sendo contada no... Então ele poderia tranquilamente dizer: e quando passou Jesus, viu um cego. Mas não, a maioria dos milagres na narrativa de João, ela tem a sua tradução na conjugação do verbo gerúndio, que é o verbo continuativo. O que é este verbo? É a capacidade de contar histórias do passado, como se elas estivessem acontecendo na hora que estão sendo contadas. E você diz: Camila, por que você gosta dessa versão? Eu gosto porque é exatamente o que acontece hoje. A gente pega uma coisa que Jesus fez no passado e conjuga no gerúndio, verbo continuativo. Por quê? Porque ele continua passando, continua curando, continua salvando, continua libertando. Se você acredita nessa verdade, se você acredita nessa verdade, segura as palmas só um pouquinho, pega na mão da pessoa que está do seu lado, e só nessa pegada de mão já faz ela perceber que você não veio aqui fazer uma social, faz ela perceber que assentou-se ao lado de um profeta do eterno, de uma profetisa das nações. Pega, não solta não, vambora. Não faça disso um momento esquisito, faça disso um momento profético. Segure a mão desta pessoa com firmeza e diga para ela: ele está passando, ele ainda está passando, ele ainda está passando, ainda está curando, ainda está visitando, ainda está renovando. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir para buscar a sua igreja. Ele não muda. Então nós precisamos entender que as deficiências que não eram absolutamente nada para Jesus, nos dias que estes milagres estavam sendo escritos e compartilhados, elas continuam não sendo absolutamente nada. Sabe qual é o nosso problema? A gente olha para as nossas deficiências e, por nos constranger, e eu vou falar rasgado porque eu quero que todo mundo entenda de que tipo de deficiência nós estamos falando. Qual é a maior deficiência do homem que o impossibilita de viver uma vida plena com Deus? Pecado. E quando nós olhamos para essas deficiências, começamos a desenvolver o seguinte raciocínio: eu não posso me aproximar de Deus porque eu sou pecador, porque eu sou deficiente. Não posso porque eu não consigo largar a pornografia. Não posso porque eu não consigo largar o vício da masturbação. Não posso porque eu não consigo parar de fazer sexo fora do casamento com a minha namorada. Não posso porque hoje eu estou com um pé na igreja e estou com outro pé fora da igreja. Camila, eu não consigo ser crente. Você não consegue ser ímpio, porque se você conseguisse, você ficava com os dois pés lá fora. Se você bota um lá e outro cá, é porque você tem saudade da casa e sabe quem te chamou. Mas escute aí, vai ouvindo. Vai ouvindo.
Nós vamos fazer assim, ó, eu vou dar um tempo. Quando eu der um tempo, aí vocês aplaudem. Enquanto eu não der esse tempo, não aplaude não. Reage com glória a Deus e aleluia. Camila, é nosso jeito de reagir. Eu sei, mas é porque eu quero falar um monte de coisa. Aí nós olhamos para todas essas deficiências e dizemos, eu não posso. E esquecemos que na verdade, todas as pessoas que Jesus curou, a deficiência delas, o que elas tinham, o que depunha contra as próprias, na verdade não era a mola propulsora que jogava elas para fora da presença de Deus. Era a mola propulsora que empurrava elas para a presença de Deus. Por exemplo, Marcos capítulo de número 5. Quem lembra da mulher do fluxo de sangue? Marcos 5. O texto diz que ela tinha uma hemorragia, ela minava sangue já há 12 anos. E dentro da cultura judaizante, sobretudo da herança levítica, da ordem de Moisés, toda pessoa que estivesse na condição dela, ou seja, uma enfermidade ligada ao sangue, era tomada como uma pessoa imunda. Eu disse suja ou imunda? Suja ou imunda? Camila, tem diferença? Tem diferença. De vez em quando você pega uma roupa que você já usou de novo, tá limpa? Não, tá suja, mas você se faz desentendido e usa. Às vezes tá até com um borrão aqui, só que não deu tempo, tá na correria, tá no jeep. Aí você chega na igreja e a pessoa diz, menina, sujou aqui. Aí você, mesmo? Por quê? O que isso significa? Significa que o que é sujo não é bom, o que é sujo não é confortável, mas ainda assim é tolerável, de acordo com a necessidade de alguém. Por exemplo, se você estiver muito apertado para ir no banheiro e estiver numa estrada, Camila, estou muito apertado, a gente vai parar em qualquer banheiro que encontrar pelo caminho. Mas dependendo da condição do banheiro, você tem que decidir, ou pegar um vírus ou fazer a sua necessidade. E aí você entende que não vai dar. Aí você entra com um pé e sai com o outro. Aí alguém olha para você e diz, ué, não usou o banheiro não? Aí você não diz assim, não, está sujo. Você diz, não deu porque estava. O que significa imundícia? Imundícia significa aquilo que não pode ser tolerado. A condição dela, segundo a lei, não é a condição de quem está suja, é a condição de quem está imunda. Significa que ela não podia ser tolerada. Então ela desenvolve um conceito na sua mentalidade. Se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, serei curada. Se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Vai ouvindo aí, perceba como toda a desvantagem dela. Por que desvantagem? Porque era uma mulher segregada da sociedade. Jesus está passando e uma multidão está empurrando. Jesus está passando e uma multidão pode abraçá-lo, tocá-lo, se mover em direção a ele. Mas de acordo com a lei que lhe impunha isto, ela não podia, ela está em desvantagem. O texto diz que ela tentava chegar e ela vinha por trás. Todo mundo que está atrás sabe que está em posição de desvantagem. Mas por que todo mundo que está perto não está sendo curado? Porque as pessoas pegaram a fé e colocaram dentro de uma caixinha, por verem a maneira como Jesus trabalhava e acharem que Jesus só trabalhava desse jeito. Perceba? O texto diz que aonde Jesus passava, seu coração se movia de compaixão. E aonde ele passava, ele tocava os enfermos e todos eles eram curados. Então o texto vai dizer em todos os evangelhos no Novo Testamento, a todos quantos Jesus tocava, estes eram curados. De novo, a todos quantos Jesus, estes quem? Os que eram? Não, isso, não me irrita. A todos quantos Jesus tocava, estes eram. Somente quem ou quais eram curados? Os que eram tocados. Então o povo começou a desenvolver a seguinte mentalidade: só é curado quem é. E está todo mundo apertando ele, mas ninguém é curado. Está todo mundo do lado dele, mas ninguém é curado. Ou seja, está todo mundo na vantagem. Todo mundo tem um privilégio que ela não tem, mas eles não sabem usar, porque eles pegaram uma fé que não só vai, mas vem, volta, toca, é tocado. Mas eles pensam, só é curado se for tocado. Como ela não podia tocar, ou melhor, como ela não podia ser tocada, porque ele era judeu, porque ela estava imunda. Aí ela desenvolve uma ideia que ninguém teve. Ele pode me tocar, mas se eu tocar nele, ninguém vê. Camila, não entendi, vai entender. Jesus tem permitido esse processo de humilhação. Jesus tem permitido você caminhar por um tempo na desvantagem.
não é porque Ele quer te humilhar, mas Ele quer que você use o que tem te colocado em último lugar para desenvolver um método novo de uma fé antiga, que ainda não foi utilizada pelas pessoas. Enquanto todo mundo esperava Jesus tocar para ser curado, ela foi a única que chegou por trás, tocou na orla das vestes dele e foi curada. Veja, a deficiência dela não colocou o ponto final na história. Ela tinha uma deficiência? Tinha. Ela era imunda? Era. Ela estava debaixo da lei? Estava. Mas perceba, a sua desvantagem, a sua deficiência, tudo aquilo que ela carregava, não foi o ponto final para que a obra de Deus acontecesse na vida dela. Camila, eu não entendi. Vai entender. Deus te trouxe aqui para dizer: sua deficiência não é o ponto aonde eu termino, é o lugar por onde eu começo. É por ali que eu começo. Quem está entendendo o que Deus está falando? Quem está entendendo o que Deus está falando? Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: pare de dar desculpas. Eu tenho um propósito contigo, e o propósito que eu tenho contigo é maior do que tuas desculpas, maior do que as tuas deficiências, maior do que os teus erros.